Ok, mais uma vez é um prazer estar aqui convosco, poder visitar-vos. Já tinha saudades vossas, não é? As vossas caras bonitas, todas bonitas, sim senhor. Algumas pessoas que eu estou a ver também pela primeira vez, muito bem-vindos. Muito bem-vindos, se sintam bem no nosso meio, como é evidente. Eu chamo-me Carlos Cardoso. Até há 2 domingos ou 3 domingos lá atrás eu fui o pastor principal da igreja, mas agora decidi passar a pasta para outros. Agora apenas faço parte da equipa pastoral e pronto, estou aqui neste caso concreto para ensinar a palavra de Deus e ver o que é que Deus tem a seguir para a minha vida, para a vida da Nana, que é a minha mulher, esta cara bonita que vocês podem ver aqui, não é? Então, é mesmo uma honra voltar aqui a São João da Madeira. Eu gostaria de falar sobre Salmo 23, que é um salmo que toda a gente conhece. E este salmo tem declarações de fé. Eu já vou explicar isto, mas eu quero ler o salmo, não é? Se vocês tiverem uma Bíblia, Salmo 23. Eu tenho a minha Bíblia aqui, está aqui mesmo, não é? À frente. A vantagem de ter aqui o iPad é que aqui já tem a Bíblia, não é? Mas vocês tiverem, se não tiverem telemóveis ou de forma digital, podem ver na vossa Bíblia, não é? Em papel. Agora, então, Salmo 23. Salmo 23. Que diz o seguinte: Salmo 23. Já toda a gente encontrou? Ou ainda alguém? Não, toda a gente tem? Todos? Pronto. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, este é um salmo, não é? Um salmo muito conhecido. Eu acho que toda a gente conhece este salmo, até mesmo aqueles que não se identificam como cristãos, mas conhecem este salmo, que é o Salmo 23. Eu lembro que uma vez um irmão lá na igreja disse-me assim: pastor, um dia se por acaso eu estiver no hospital, eu vou-lhe pedir um favor, não leia o Salmo 23, que o Salmo 23 é a última coisa que geralmente as pessoas que estão para morrer ouvem por parte ou do sacerdote ou do pastor. Então, se o pastor for ler o Salmo 23, o que o pastor me está a mandar uma mensagem é dizer assim: você vai embora de vez agora. Não me leia outro, mas não me leia esse, por favor. Ok, não é o caso, certo? Não é o caso. Então eu quero ler o Salmo 23 e quero estudar com vocês o Salmo 23. O Salmo com declarações de fé. O que é uma declaração? Uma declaração é a afirmação de um fato, de algo que é real. É um testemunho por escrito. É um manifesto. Por exemplo, nós temos movimentos, não é? Por exemplo, da defesa dos animais, que têm declarações, têm manifestos, que é aquilo que eles defendem, aquilo que eles consideram que devem defender. São declarações, fazem parte do manifesto da defesa do direito dos animais. Por exemplo, os direitos civis. Se vocês forem ver, se vocês forem procurar e puserem, vocês vão encontrar um manifesto com todos os princípios e as declarações que defendem os direitos
humanos, direitos cívicos e direitos do que quer que seja. Por exemplo, após o 25 de Abril, eu lembro-me, não é? Eu sou daquela geração e aqui pessoas que se lembram desse dia, com certeza, houve manifestos de democracia por parte de várias entidades públicas, por parte de várias entidades que estavam relacionadas à cultura portuguesa, às artes, etc. Houve manifestos, houve declarações escritas, públicas, por parte dessas organizações, etc., que falavam daquilo que era a defesa da democracia nessa época. E nós temos aqui um manifesto. Um manifesto que a Palavra de Deus nos dá, que é o Salmo 23, com declarações de fé, digamos, com este aspecto ainda importante, é que ele tem revelação. A revelação é algo que traz à luz, não é uma coisa que é revelada. Agora a gente tira aqui, estou a ver ali ele tirar as fotos, aquilo a foto ele tira e aqui fica logo lá a foto. Mas eu lembro, quando eu tinha 7, 8 anos, o meu avô paterno, ofereceu-me uma Kodak, uma máquina Kodak, que era para tirar fotografias. Aqui há gente da minha idade, se deve recordar. E a gente comprava um rolo de 12 fotografias. Era um rolo, a gente abria a máquina, né, só para abrir a máquina era quase meia hora. Né? Abrir a máquina, meter o rolo, fechar, fazer aquilo. Depois a gente andava, porque aquilo era caro, naquela altura, a gente andava, tirava, era 12 fotografias, havia de 24, mas 24 vai, era muito caro. Então eu andava com 12, a tirar. E era só preto e branco, naquela altura, era só preto e branco. Quando acabavam as 12 fotografias, o que é que eu fazia? Eu ia ao fotógrafo, via lá um senhor que era fotógrafo, que se chamava Sarmento, chegava lá, senhor Sarmento, faz favor, o senhor pode tirar um rolo para me revelar? Senhor, então diga-me lá, quando é que eu venho buscar? Ele dizia assim, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Ou seja, os rolos entravam numa câmara escura e havia uma série de procedimentos e toda a gente lá na minha terra levava os rolos para o senhor Sarmento a revelar. Então aquilo era uma série de gente e íamos lá buscar daqui a 15 dias. Hoje não. A gente tira ali a fotografia, fica logo, a gente fica logo ali a ver, estamos bonitos, né? Estás a ver? Sim senhor, ao cá tiramos aqui a fotografia, eu disse logo ali, olha, depois partilha para mim que é como ter nas redes sociais. É logo na hora, não é? Maravilha. E aqui temos a revelação. A revelação o que é? A revelação é trazer à luz o que está oculto. Um rolo fotográfico, naquela época, era um rolo, vocês se recordam, uma fita escura, preta, que depois era levada a uma câmara escura e era trabalhada durante o tempo que fosse necessário para depois trazer à luz o que ficava gravado na fita. Certo? Então aqui nós temos uma declaração, temos um manifesto com uma revelação, ou seja, Deus traz à luz algo para a nossa vida. Traz à luz. Algo que está. Que toda a gente pode ler, olha, é uma coisa que toda a gente pode ler, qualquer pessoa lá fora pode ler, mas aqui é uma coisa importante, é que a maneira como tu lês e a maneira como Deus se vai revelar a ti, de acordo com esse salmo, não é a mesma coisa que aquela pessoa lá fora. Deus quer revelar-se a ti através desse salmo de uma maneira diferente. Porquê? Porque, sabem, aquele que vai revelar o Salmo 23 na tua vida é o Espírito Santo. É Ele que vai revelar este Salmo. A importância, é Ele que vai dar vida a este Salmo. Assim como os rolos fotográficos entravam no estúdio, não é? E eram metidos depois num produto solúvel que lá estava e passavam, etc. E depois penduravam. Eu lembro que havia lá naquele senhor havia um fiozinho, depois eles penduravam aquilo tinha que ficar lá dentro e tal. A câmara tinha que ser completamente escura. E era aquela solução que depois ia trazer, dar visibilidade. O Espírito Santo é isso.
Porque senão é uma coisa que fica só no rolo. Né? E eu lembro quando eu pegava no rolo, eu era miúdo, às vezes eu pegava no rolo, e depois eles devolviam no rolo, eu pegava no rolo e eu não percebia nada. Nada. Sabe? Não percebia nada. Estava lá tudo o que eu tinha a fotografia, e eu quando pegava no rolo, eu dizia, poxa, mas como é que é possível? Isto está aqui. E sabe, muitas vezes é assim que as pessoas leem. Se tu não tiveres o Espírito Santo, tu vais ler isto, mas não percebes nada. Nada. Não vai fazer diferença nenhuma. É apenas uma coisa que está no rolo. Mas se tu tiveres o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na tua vida, tu vais entender isto e vais perceber que Deus se está a revelar, e Deus está a revelar-se neste salmo para a tua vida. É uma revelação, para bem. O Salmo 23 é uma revelação da identidade de Deus para a tua vida. Ele revela-se neste salmo para a tua vida. Ele revela-se. Certo? Isto é uma película, digamos assim, é uma película que através da presença do Espírito Santo na tua vida, ele vai revelar-se, ele vai mostrar a identidade, e a identidade é quem ele é, certo? É quem ele é na tua vida. Ele vai fazer isso. Este salmo faz isso. Então, em primeiro lugar, deixa-me pôr assim, a primeira fotografia que nós percebemos e que Deus revela sobre a sua identidade é: o Senhor é o meu pastor. Certo? Vamos dizer todos: o Senhor é o meu pastor. Fantástico. Ele é, né? Presente indicativo. Ele é. Eu sou, tu és, ele é. É a terceira pessoa do singular do presente indicativo. Ele é. Ponto. Ele é o meu pastor. Ele é o teu pastor. Vamos dizer todos: ele é o meu pastor. Diga lá mais uma vez: ele é o meu pastor. Mais uma vez: ele é o meu pastor. Uau, fantástico. Certo? A primeira coisa que Deus se está a revelar na tua vida é com a sua própria identidade. E Ele está a dizer que Ele é o teu pastor. Que bom saber que o Senhor é o meu pastor. Correto? Ele é o meu pastor. É uma revelação da identidade de Deus. Esta é uma declaração extraordinária do salmista. Ele é o meu pastor. Todos nós sabemos que o pastor é aquele que guia as ovelhas, cuida, não só guia, mas ele cuida das ovelhas. Eu já vi programas na televisão diversos, às vezes programas que vão fazer aquelas regiões sobre a vida pastorícia e sobre a relação do pastor com as ovelhas. E então já vi na televisão, uma vez deu um programa que eu vi, acho que foi na SIC, e alguém foi fazer na Serra da Estrela um programa sobre a relação, a vida pastorícia, e era um jovem com 20 e poucos anos, não é? E que era pastor, porque já não há muitos jovens sendo pastores, não há, normalmente. A vida pastorícia até, hoje em dia, as pessoas estão com muita dificuldade, já vi, em encontrar pastores. Porque não é uma vida fácil, correto? Ele dizia: olha, eu não tenho, eu tenho que levar as ovelhas, tenho que cuidar delas, tenho que perceber se alguma ovelha está doente, está ferida, tudo isso eu tenho sempre que cuidar. E então uma coisa interessante, que eu achei muito interessante, na relação do pastor com a ovelha, é que as ovelhas tinham um nome. Tinham um nome. E ele chamava: oh, não sei o quê, e de instante saía lá no meio do rebanho, saía lá a ovelha: oh, não sei o quê, saía a ovelha. Mas ele sabia, olha, e depois ele dizia assim: olha, aquela ali, eu não sei, aquela chama-se assim, olha, aquela, para mim era tudo igual. Tinha tudo lá. Certo? Para mim era tudo igual. Mas ele sabia o nome. Ele fazia, chamava-me C, chamava-me o nome, oh, vim aqui, para qualquer coisa assim. E ela vinha assim, lá vinha ter com ele. Interessante. Ou seja, o pastor dava o nome ao ovelha. E sabe, a relação dele connosco, ele sabe o teu nome. Ele conhece o teu nome. Sabe? Ele conhece o teu nome. Tu dizes: puxa, como é que tanta gente sabe o que ele conhece o teu nome? Assim como aquele pastor no meio de
60 ou 70 ovelhas que ali estavam. Ele dizia, aquela é não sei quem, olha, aquela, ele sabia. E ele dizia assim, olha, aquela há tempo partiu uma perna, olha, aquela não sei o quê, aquela teve doente, não sei o quê, olha, aquela, ele sabia tudo sobre as ovelhas. Para mim era tudo igual, era tudo ovelha. Sabe? Era tudo igual. Mas ele sabia. Ele conhecia cada uma. Porque a relação do pastor com a ovelha é uma relação em que ele guia, é uma relação afetuosa. Por incrível que pareça, ele tinha uma relação de afeto com a ovelha. Ele segurava a ovelha. Ele afagava a ovelha. Ele massageava a ovelha. Ele cuidava da ovelha. Ele foi mostrar a tal ovelha que tinha partido a pata e lá estava, ele depois ia cuidar daquilo ali e mostrar todos esses aspectos. Sabe? Todos esses aspectos. Então, essa é uma revelação da forma como Deus, na nossa relação com Ele, Ele se identifica. Ele conhece pelo teu nome. Interessante. Ele sabe que tu és a Maria, Ele sabe que tu és o António, Ele sabe que tu és o Joaquim, Ele sabe. Ele conhece o teu nome. No meio de milhões de pessoas, Ele sabe o teu nome. Pastor, mas como é que isso é possível? Lá eu não sei. Mas que Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu nome. Ele sabe quem tu és. Ele é Deus. Segundo lugar, vamos pôr assim, segunda fotografia, não é? Na identidade desta relação que existe entre Deus e nós, entre a ovelha, está aí escrito: nada me faltará. Diga lá, nada me faltará. Sublinhe isto, nada. Diga lá, nada. Certo? Nada me faltará. Isto é uma revelação da identidade de Deus sobre o Deus que cuida. Ele cuida de ti. Sabe? Ele cuida de ti. Assim como na relação de um pai, de uma mãe com um filho, o pai e a mãe cuidam, certo? Deus cuida dos seus filhos. Ele cuida. Ele tem, nesta relação, Ele cuida de nós. Em muitas circunstâncias, na minha própria vida, na vida de imensas pessoas que eu, ao longo dos anos, dos muitos anos que eu tenho de pastoreio com as pessoas, Deus cuida em detalhe, em pormenor da vida dos seus filhos. Nada me faltará. Diga lá, nada me faltará. Vocês sabem que nós vivemos em tempos de dificuldade, não é? Nós acabámos de sair de 2 anos de pandemia, não é? 2 anos de pandemia, em que de alguma maneira muitas pessoas, todo o mundo foi uma pandemia mundial, não é? O mundo ficou fechado em casa, uma coisa surpreendente. Nunca na minha vida eu imaginei que algum dia o mundo pudesse ficar fechado em casa. Mas ficou. Estava tudo fechado dentro de casa. Uma coisa impressionante. Se alguma vez se há 5 anos ou há 4 anos me dissessem assim, olha, para o próximo mês o mundo vai ficar todo fechado em casa, eu não ia acreditar. Eu pensaria se calhar que era alguma coisa de algum bruxo que estava a andar a dizer uma coisa dessa. O mundo ficar fechado em casa. Como é possível o mundo ficar fechado? Mas ficou como você está. O mundo ficou fechado em casa. E saímos, né, dessa pandemia. E a seguir vem uma situação de guerra no nosso continente. Não é mais em África. Às vezes ouvimos falar de guerras em África, geralmente guerras em África, ou já houve também na Europa, mas de repente nós temos aqui mesmo no nosso continente uma guerra fortíssima. E que mais uma vez, a seguir à pandemia, vem colocar em causa a nossa própria economia. Se vocês estiverem atentos às notícias, vocês vão ver tudo a subir. Vocês fazem compras, vocês estão a fazer compras para comer. Vocês fazem, então, se vocês costumam fazer compras, já devem ter notado, está tudo muito mais caro. E que vocês compravam a 2 euros, agora compram a 4. É verdade ou não é? O que vocês pagavam a 6, agora pagam a 7 ou 8, ou 9 ou 10. Certo? A chamada inflação. Não é? Olha,
Aproveita e meter combustível no carro hoje, que na segunda-feira o gasóleo vai subir. Vai subir a 12 euros. É fruto da inflação, né? Da guerra, da eletricidade, o gás, assim. E o que é que isto são? Vocês sabem o que é que isto produz nas pessoas? Produz ansiedade, produz inquietação, produz tumulto. Enquanto pastor, né? Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, e a minha Ruth tem uma casa, comprou uma casa, e há tempos ela estava a compartilhar comigo e com a mãe, a dizer assim: o banco já me mandou uma carta a dizer que vai subir isto, vai subir não sei para quanto. Ou seja, imaginemos ela foi comprar a casa há 4 ou 5 anos, por um determinado valor, ficou a pagar determinadas prestações, acordou o banco a pagar aquelas prestações, e agora o banco não tem uma carta a dizer, já não é mais aquela prestação, agora subiu, não é dinheiro, subiu. A pessoa fica, um carro, quer que seja. A gente começa a olhar para o salário, né? O salário tem que durar 30 dias, não é? O salário é para 30 dias, não é? A gente só recebe, se vocês aqui recebem salário de 30 em 30 dias, não é? A gente começa a olhar para o salário e se antigamente o salário chegava ali ao final, estava ok, agora o que é que acontece? Sobra dias e falta salário. Sobra dias e falta salário. Não é assim? Então, a questão aqui é exatamente nós percebermos que Deus vai cuidar de nós. Mesmo em situações de dificuldade, em situações de crise, em situações de stress, em situações de pandemia, de inflação, etc. Deus cuida de nós. Olha, irmãos, eu vou-vos contar uma coisa. Se nós não tivermos esta consciência que Deus cuida de nós, dificilmente nós conseguiremos descansar. Eu vou-vos contar uma história recente. Passou-se lá com um irmão lá na igreja. Não está a ser gravado, não? Está. Está a ser gravado? Tá? Não, deixa estar. Pode, não tem crise. Não tem crise. Não vou dizer. Tínhamos um irmão lá na igreja, durante todo o tempo da pandemia, não foi à igreja, por causa do Covid, com medo de apanhar Covid. Pronto. Ele disse que eu falava, às vezes ligava para ele, bem, a igreja, nós temos tudo, a igreja é grande, o espaço, quem conhece aqui, vocês conhecem as instalações da ICMAR, grande, enorme, não é? Olha, vou dizer, se você corre mais para ir em casa, corre aqui. Corre mais para ir em casa, pode vir. O médico disse que é para ter cuidado e tal. Pronto, ok. Eu dizia muitas vezes às pessoas: olha, não há risco zero. Risco zero, a gente pode ter cuidados e devemos ter cuidados, mas risco zero não existe. Irmãos, nós somos, eu dizia assim: olha, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, a última palavra é sempre de Deus. Acima de tudo, podemos ter todos os cuidados, mas não te esqueças que Deus é Ele sempre que tem a última palavra. Pronto, e Ele não veio. Não há jeito. Há tempos a esposa telefonou, chorar. Orações pelo meu marido. Meu marido apanhou Covid e tal. Então, você não apanhou como? Se ela não apanhou? Foi comigo. Eu apanhei primeiro, ela apanhou depois. E tal. Foi internado e morreu a semana passada. Querido, aprenda uma coisa. Por muitos cuidados que tu possas ter nesta vida, lembra-te disso. A última palavra é de Deus. Sabe? Sabe? Tu te esqueces disso. Quem tem a última palavra
Às vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, pensamos que nós vamos trazer segurança. Não, por favor, entendam bem. Eu também estive em casa, cuidado, meu pai, tudo bem, pá, ok, tudo isso está correto. Mas é preciso a gente perceber uma coisa. Atenção, não há risco zero em nada na vida. Não há risco zero. O Senhor é aquele que tem a última palavra. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor cuidará para que nada nos falte. Vai entrar aí, não é? O ano de 2023, tanta gente está, e pronto, e natural, mas Ele vai cuidar para que nada te falte. Ele vai cuidar para que nada te falte. Diz assim comigo, Ele vai cuidar. Diz assim comigo, Ele vai cuidar para que nada te falte. Diga assim mais uma vez, Ele vai cuidar para que nada te falte. Certo? Mas acredita mesmo nisso, Ele vai cuidar para que nada te falte. Terceiro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Esta fotografia e esta revelação é sobre a segurança de Deus. Com Deus estás seguro. Certo? Eu conheço pessoas que agora, quando foi no tempo do Covid, fizeram, como eu acabei de dizer, mas eu conheci outros casos assim, procuraram tudo, faziam tudo certinho, bem, apanharam a Covid. Apanharam. Tudo. A nossa segurança está em Deus. Esta declaração está-nos a falar de segurança no meio de uma das maiores crises mundiais, que foi uma pandemia em todo o mundo, e logo a seguir as consequências de uma guerra que afeta, grosso modo, o mundo inteiro. Por montes de razões, não é? Gás, energia, trigo, portanto, eletricidade, essas coisas todas, nós próprios aqui, não é? Andamos meio perdidos, sem saber quais as consequências de tudo isto implica. Certo? Já falamos que temos que importar energia de Espanha e não sei de onde. Olha, queridos, deixa-me dizer assim: pode haver a maior crise, possa haver, mas não te esqueças disto: a nossa segurança vem de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E aqui, às vezes as pessoas, e aquele irmão que falou comigo, tal, que não queria que eu lesse este salmo se eu estivesse no hospital, a pensar que era a última coisa que ele ia ouvir da minha boca para depois passar para o outro lado, não é? Aqui não está a falar da morte em si. Aqui está a falar de tempo difícil da tua vida e que parece que tu vais morrer. Ou seja, é uma metáfora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte é aquele momento, é aquela circunstância da nossa vida em que parece que vai acabar ali tudo, parece que o mundo termina ali. Quem já passou assim momentos? Só temos outros que nascem maravilha. Epá, falem comigo, está bem? Parece que termina ali. Não é, gente? Nós não dormimos, não temos apetite para comer, ficamos irritados, mal dispostos, ficamos em alto stress. Olha, eu tenho falado com amigos, eu conheço psicólogos, psiquiatras, médicos, eles já me têm dito: Carlitos, nunca nós tivemos, até mesmo com jovens e tudo, nós nunca tivemos tanto trabalho como após a pandemia, nesta situação, até por causa da guerra. Crianças e tudo, que não entendem, não percebem o que está a acontecer e estão a ter níveis de stress muito elevados. Há dias eu estava a ouvir na rádio, na TSF, estava lá num programa muito interessante, uma senhora que é psicóloga, temos aqui uma psicóloga hoje, não é? Lá na Bala, não é? Estava a ouvir um programa e estava uma colega sua a dizer que antes da pandemia estava desempregada. Depois da pandemia está cheio de trabalho. Ela disse assim: olha, eu tirei o curso de psicóloga, antes da pandemia estava desempregada. Ela é psicóloga clínica.
Depois da pandemia, não tenho mãos a pedir. Abri o escritório e já empreguei mais 2 psicólogos. Cheio de trabalho. Por causa das consequências, os níveis de stress, ansiedade, depressões, sei lá, tudo que seja, por causa destes níveis de ansiedade. Irmãos, graças a Deus, nós temos aqui uma revelação da segurança de Deus. Que no meio da maior crise, Ele está connosco. Certo? Ele está connosco. Diga lá, ainda que eu andasse, vamos ler todos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Esta é uma revelação sobre o quê? A segurança em Deus. Em Deus tu estás seguro. Amém? Em Deus tu estás seguro. Tá? Em Deus tu estás seguro. Há dias eu estava a ler um livro muito interessante de uma senhora jovem que ela era missionária, foi missionária em África e foi para um país que era a Somália, e a Somália estava em guerra, ainda hoje está em guerra civil, etc. E ela foi, saiu dos Estados Unidos, ela é americana, ela saiu dos Estados Unidos da América para ser missionária na Somália. E as pessoas dizem assim, mas tu és maluca. E ela disse, sim, de facto, eu só posso ser maluca para ir para a Somália, para ser missionária, mas eu sou uma maluca por Deus. E com Deus eu estou segura. E foi. E depois escreveu um livro sobre tudo que ela lá viveu, tudo lá passou, etc. Os dramas, os tiros, as coisas que ela viveu, como ela ajudou, como ela pôde, etc. Mas sabe, quando nós temos segurança em Deus, entenda bem, nós podemos perceber que, independentemente das circunstâncias que estejam ao nosso redor, nós podemos estar descansados. Correto? Porque é uma revelação da segurança em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte existe. O vale da sombra da morte é aquele momento difícil das nossas vidas, é aquele momento, se calhar, mais difícil. Mas nós podemos ter a segurança de Deus. Quarto lugar, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Terceiro, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é uma revelação sobre o suprimento de Deus. Correto? É uma revelação sobre o suprimento de Deus. Esta é a quarta fotografia revelada para ti. E que não precisas de pagar ao fotógrafo para revelar, certo? É a quarta revelação que lá está. É o suprimento de Deus. Preparas uma mesa. Claro, mais uma mesa é uma metáfora. Uma mesa é um lugar de abundância. Uma mesa é o lugar, eu lembro, lá em Angola, em Porto Amorim, né, da sua natural, quando havia festas, o Natal, a Páscoa, o final do ano, etc. Aqui os angolanos sabem, grande festa, e aqui em Portugal também. Então o meu pai ia lá pela cidade, lá de Porto Amorim, e o meu pai dizia assim à minha mãe, ó Zinda, olha, eu vou, aquilo era uma cidadezinha pequenina, toda a gente se conhecia, e o meu pai dizia assim, olha Zinda, eu vou andar aí pela cidade, e se eu encontrar alguém que tenha a família lá em Portugal, eu vou trazer aqui para casa para passar o Natal connosco. Faz aí comida que cheia e tal. E então o meu pai aparecia com 3, 4 pessoas, às vezes, que a gente nem conhecia de lado nenhum. Ele também não conhecia muito, mas aquelas pessoas tinham deixado aqui na altura que se chamava metrópole para ir para Angola, né, trabalhar, não tinham lá a família estava cá e o meu pai aparecia para sentar à mesa. E era uma mesa abundante. Tinha cabrito, tinha calulu, moamba, feijão de óleo de palma, tudo isso, tudo. Tinha marisco, tudo. Era uma mesa abundante, punha lá. E é interessante aqui, o salmista está a dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É uma revelação sobre o suprimento de Deus. Deixa-me ver assim, na barba daqueles que não querem roubar o teu suprimento. Porque eles não têm acesso a esta mesa. Eles só ficam a ver a mesa, mas eles não têm acesso. Porque Deus não vai permitir que te falte nada. Ele vai colocar uma mesa na presença dos nossos inimigos, com abundância, para que tu poderes
pão nosso de cada dia é uma oração que nos fala sobre o suprimento do dia. Cada dia. Eu hoje de manhã, quando eu como de manhã, todas as manhãs eu faço isso. Eu tenho lá um pãozinho, uma torrada, que eu ponho, uma torrada e tal, depois ponho manteiga magra, que é para ficar elegante, não ouvir? Manteiga magra, então uma manteiguita e tal, e como um iogurte magro, então, é o meu pão nosso de cada dia. É o pão nosso, diga lá, o pão nosso de cada dia. Ou seja, o que aqui o Senhor Jesus nos está a ensinar é que tu precisas do suprimento diário de cada dia. Lá no deserto, vocês lembram-se, quem conhece a Bíblia, quem tem uma perspectiva, um background cristão, sabe? Vocês lembram-se do que era o maná? O que era o maná? Era o pão que vinha do céu, era o maná, exatamente. E era como? Era só de semana em semana, como é que era? Todos os dias. E mais, se tu não comesses naquele dia, se quisesse dizer, espera aí, eu vou guardar para amanhã, hoje caiu muito, eu agora vou meter isto lá em casa, vou guardar para amanhã, quem sabe amanhã não vai haver. Vocês sabem o que é que acontecia? Estragava-se. Sabem o que é que Deus fazia com que ele se estragasse? Para tu aprenderes a depender dele cada dia. Estragava-se, não querias meter. Dizia, eu guardo, às vezes eu meto lá, eu compro o pão ou eu meto no congelador, depois vou lá tirar, certo? Mas aquele não dava, não havia congelador. E os alentejanos, não é? Os alentejanos, isto que me conta são amigos alentejanos, o alentejano não come o pão que ele compra naquele dia, ele vai guardar, ele gosta de comer pão de 3 dias, pão duro. A sério? Eu tenho amigos alentejanos e diziam, gosto de comer pão de 3 dias, gosto de comer pão duro. Não dava, os israelitas não podiam ser alentejanos. Não podiam guardar, ou comiam naquele dia ou ficava estragado, com bicho. Sabes para quê? Para tu aprenderes a depender de Deus cada dia. A minha grande lição que Deus estava a ensinar àquelas pessoas é assim: aprenda a depender do meu suprimento em cada dia. E esta é a grande lição: é nós aprendermos o suprimento de Deus em cada dia. Em cada dia Ele vai suprir as nossas necessidades. Por último, a quinta fotografia, são poucas fotografias, mas importantes. Habitarei na casa do Senhor, diga lá, habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor é a nossa morada, é a nossa habitação por longos dias. A casa do Senhor é o lugar, a casa do Senhor é, neste caso concreto, é a igreja. É o nosso. Igreja não é isto, a igreja é o lugar onde Deus habita. O apóstolo São Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. Lembram-se dessa passagem? Lembram-se disso? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que ele habita em vós. Interessante, ele habita em nós. É a casa do Senhor. Longos dias. A palavra longos dias não diz aí quando, diz longos dias. Não diz que é 20 anos. Não diz que é 30 anos. Não diz que é 50 anos. Não diz que é 100 anos, não diz que é 500 anos, diz só longos dias. A palavra longos dias é uma linguagem alegórica que significa sem fim. Habitarás na casa do Senhor sem fim. Casa do Senhor, certo? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Claro que ele não se estava a referir ao templo, porque ninguém habitava no templo. Estava-se a referir ao templo do Espírito Santo, a casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Uau! Fantástico! Que bom nós sabermos, né? Que a casa do Senhor é a nossa morada, é a nossa habitação por longos dias. Certo? É a nossa habitação por longos dias. Então, meus queridos irmãos, nós devemos sentir prazer em habitar na casa do Senhor por longos dias. Forever. Para sempre, né? E é muito bom. Eu converti-me em 1976, quando eu cheguei da Angola, tinha vindo de uma guerra civil, eu estava assim meio perdido, meio baralhado com a guerra, etc. E converti-me cá em Portugal, e de lá para cá, de 1976 até os dias de hoje, eu nunca deixei de
nunca deixei de desfrutar desta casa do Senhor na minha vida. Nunca. Passei toda a minha vida na casa do Senhor. E assim espero morrer. Não é? E é isso que eu passo aos meus filhos, é isso que eu passo aos meus netos e por aí fora, de geração em geração. Por isso é que ao bocado estávamos a ouvir ali o Paulo João a cantar, diz que passaremos de geração em geração, aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos e por aí fora. É a casa do Senhor. Nós devemos ter prazer em habitar na casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu não quero terminar sem dar a oportunidade algumas pessoas que possam estar aqui e dizer: pastor, eu preciso de oração na minha vida, gostaria que pudesse orar, ou no fundo que você tenha, se você está aqui nessas circunstâncias, agora mesmo, levante o seu braço, que eu quero orar pela senhora. Vou orar pela senhora, mas ok, vou orar, mas sim senhora, vou orar também. Okay. Vamos orar então. Mais alguém? Sim? Ok, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que manifestou este desejo, levantar o seu braço. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo possa habitar nas suas vidas e fazer morada nas suas vidas. Senhor, possas revelar-te a eles como aquele que é o nosso pastor. O pastor que cuida, o pastor que supre, o pastor que nos revela o seu cuidado. O pastor, Senhor, que supre cada uma das nossas necessidades e vai suprir as necessidades dele, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas quais forem. Tu supres cada uma dessas necessidades. Por isso, Pai, eu quero orar por cada uma destas pessoas, em nome de Jesus. Se estão doentes, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que eles possam ser curados, possam ser libertos. Se é um problema de família, Senhor, eu quero orar também pelas suas famílias, no casamento, com os filhos, com os netos, o que quer que seja, Senhor, eu quero orar por eles. Se há um problema de trabalho, se há um problema de suprimento financeiro, Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, eu quero orar por cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, está bem? Glória a Deus. Amém. Tenha ajudado e tocado na vossa vida. Com isto tudo, queria deixar aqui os nossos anúncios e alertar que o próximo culto será dia 29. Alertar que é para, se tivermos alguma coisa, tentarmos mudar para outro dia, isso também toca a mim, e tentarmos estar aqui no dia 29 de outubro. Também falar dos pequenos grupos, são todas as quintas-feiras, tentamos convidar mais pessoas para ouvir, para, às vezes, um bocadinho ou uma palavra no nosso pequeno grupo pode fazer a diferença na vida da pessoa. E visitar as nossas redes sociais, partilhar, dar no nosso feed de notícias, é assim que se diz no Facebook, no Instagram, no Twitter. É isso, não é?